Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificação para ser avisado de mais vídeos. Nana finalmente descobriu sobre o assassino de Aziz. Quando ele soube disso, ele se sentiu muito mal. Ele pensa em como Idris agiu com ele e diz que te enganou, Nana. Depois, ele fica feliz porque Yaman é inocente e não o machucou. Enquanto Nana chora em seu quarto, Yaman ouve o choro de Nana da porta de seu quarto e olha para dentro da porta. A princípio, ele pensa que está chorando porque perdeu a pessoa amada. Na hora de ir embora, desistiu, agarrou o braço de Nana e se levantou e disse: "Diga a ela porque você está chorando." Nana diz com a voz chorosa, mas ela não continua, então ela enxuga as lágrimas e diz que estou chateada, não tem mais nada. Yaman diz que se houver algo, você vai me dizer. Enquanto isso, Idris está atrás de Alit. Ele finalmente a encontra, mas Alit já está morto. Quando Idris vê que Alit está morto, ele vê que pegou seu telefone e enviou o vídeo para Nana. Ao ver isso, Idris fica com muito medo e foge dali. Nana está louca de raiva. Ele simplesmente não consegue controlar sua raiva. Enquanto está na varanda, Senger vem e dá seu remédio. Nana está muito zangada consigo mesma por Idris engana-la e culpar Yaman. Nana adormece um pouco e sonha com o túmulo de Yaman. Yusuf e os funcionários da mansão dizem que você o matou. Nana diz que não fui eu e acorda de seu sono. Nana, que vê Yaman na frente dela ao acordar, a abraça e Yaman não consegue entender o que aconteceu. Depois que Nana falou um pouco mais, ela diz que minha cabeça sumiu e vai para dentro. Yaman tem o carro de Senger pronto para superar o choque deste evento. Nana entra em seu quarto e diz que isso terminará amanhã. Mais tarde, seu telefone toca e seu amigo diz a ele que Yaman é inocente, e depois que ele desliga, ele joga o terreno de Aziz em casa e implora o perdão de Aziz enquanto o recolhe. Yaman, por outro lado, respirou fundo com seu amigo relojoeiro pela manhã e acha que Nana o abraçou antes de ir até ele. Então ele se vira, mas o relojoeiro já o notou e diz que você está correndo atrás dele em vão, não pode escapar do destino. Naquela época, Nana foi ao túmulo de Aziz e disse a ela que encontraria o castigo de Idris. Nana chega à mansão e Yusuf a conhece. Yusuf manda Nana pegar as bolinhas no depósito. Enquanto procurava bolinhas de gude no armazém, Nana encontra o vestido de noiva ensanguentado de Seher e, ao vê-lo, Nana começa a chorar novamente. Então Yaman vem e diz que você está procurando bolinhas. Ele diz aqui, não naquele lado, e dá as bolinhas para Nana. Yaman sente pena da situação de Nana. Nana vai até o quarto de Yaman, olhando para Yusuf e dizendo que tem uma dívida de vida com eles, e pega a arma de Yaman da gaveta e sai da mansão para atirar em Idris. Yaman, por outro lado, não consegue sair da cabeça quando Nana o abraça, ele pensa constantemente nela. Senger vem e interrompe aquele momento, então Yusuf vem e dá para Yaman, dizendo que Nana deixou cair a carteira. Naquela época, Idris entra em seu carro para escapar e diz que agora a senhora Nana deveria pensar em me encontrar se puder. Mas Nana já encontrou Idris e entrou no carro. Ele leva Idris para a floresta abaixando o homem ao lado dele e pede o relato do que fez até esse momento, aponta a arma e atira em Idris. Vamos ver se o Idris morreu ou a Nana não matou o Idris? Veremos tudo isso mais adiante no vídeo. Quando a Izzy ouve o telefonema de Feri, ela pensa que Feri é seu amante. Ele fica com raiva e quer ir embora. Por mais que tentem convencê-lo, a Izzy não quer ficar lá porque está com raiva ao ouvir o telefonema de Feri. A Izzy foi para casa, mas à noite ela não conseguia dormir.
Ele pensa constantemente em Feri, mas não consegue admitir para si mesmo que está com ciúmes. Depois, Doga chega e diz que quer dormir com ele e eles se abraçam. Feri, por outro lado, está conversando com seu sobrinho deitado na cama. A pessoa de quem a Izzy tem ciúmes é na verdade a filha do amigo de Feri. Depois disso, Feri sonha que ele e a Izzy têm um filho. Feri também veio trabalhar, mas uma mulher o segue. A Izzy fala com Korai ao telefone, mas fica muito brava com Feri. A Izzy olha para Feri severamente, mostrando sua raiva. Feri não aguenta mais e diz não, porque você está olhando para isso, o que eu fiz? Enquanto isso, a filha de seu amigo liga novamente. Quando Feri volta a falar com sinceridade, a Izzy fica com mais raiva e derruba o vidro. Em seguida, Feri recebe um pacote e o vê como um presente, e a Izzy se levanta dali. Feri, por outro lado, pensa em quem ganhou o presente, finalmente veste o cardigan e chama a Izzy até ele, dizendo, vamos pegar agora, vamos suspeitar de a Izzy. Feri diz que tenho algo muito importante para lhe contar e pergunta a ele como ele está em pé no cardigan. A Izzy fica bravo com essa pergunta e diz pergunte a quem te mandou isso, bate a porta e vai embora. Vulcan bate na porta de Nezzy com camisas nas mãos. Vulcan ainda chama Nezzy de pequenino e até comprou chocolate para ele. Em seguida, Vulcan entrega a Nezzy as camisas na mão e pergunta se você pode passá-las. Nezzy diz que vai pegar a luz e passa a luz imediatamente. Naquela época, Feri recebeu outro pacote. Desta vez, tem delícia turca no pacote. Quando Feri vê isso, ele percebe que alguém que o conhece os enviou. Feri pega a delícia turca e distribui para seus companheiros. Feri oferece delícias turcas a Izzy. A Izzy pega a delícia turca como se não se importasse e diz que lindo. Feri está um pouco chateado com isso. Feri vai até seu quarto e diz o que aconteceria se você ficasse com um pouco de ciúmes. Depois, ele chama a Izzy para seu quarto. Nesse momento, uma criança pequena entra com uma carta na mão, que é escrita por você. Feri fica chocado ao ler isso. Nana fez o que decidiu e vingou Aziz. Depois de saber o quão traiçoeiro Idris é, ele matou Idris, que aprendeu tudo. Quando Yaman viu que Nana estava saindo da mansão em dúvida, ele foi atrás dela, mas não a encontrou. Quando ela encontra mais tarde, Nana a vê andando no meio da estrada e não sabe o que fazer. Ela diz quando Yaman sai do carro, o que você está fazendo aqui? Mais tarde, ao ver o sangue na mão de Nana, ele pergunta qual é o seu estado. Mas Nana parece muito cansada. Ele desmaia antes de responder a Yaman. Yaman o segura para que não caia no chão enquanto ele desmaia e o leva até a mansão colocando-o no carro. Yaman espera que Nana vá até ele, então pede que ele conte o que aconteceu, mas Nana está em choque, então ela não pode responder a Yaman e se senta na cama. Yaman pergunta com mais força desta vez, perguntando de quem é o sangue neste estado. Enquanto Yaman faz essas perguntas, Nana diz a si mesma que Yaman não deveria ver as imagens no telefone. Nana tenta impedir Yaman de ver as imagens, mas Ainur já viu as imagens. Ao observar as imagens, Ainur pergunta se essa cobra é a principal inimiga de Yaman, seu irmão. Nana novamente deu a Ainur um trunfo. Se Nana não contar todos os fatos para Yaman, Ainur definitivamente causara problemas contra Nana. Naquela época, Nana colocou a arma que comprou de Yaman de volta em seu lugar. Nana veio até ela em pouco tempo. Mas Yaman não vai desistir. Yaman vai até Nana para saber dessa situação. Seu objetivo é descobrir o que Nana está escondendo. Desta vez Yaman foi até Nana com mais severidade. Mas Nana permaneceu em silêncio sobre isso novamente. Para não revelar mais muito a Yaman, Nana desce para tomar café juntos.
Enquanto estávamos todos juntos na mesa do café da manhã, Nana disse: Sabe, conversei com meu tio e ele agora te ama. Ao ouvir isso, Nana e Yaman ficam surpresos, mas não podem dizer nada a Yusuf, apenas se olham por um longo tempo. Feri tem um filho de um lugar que ele nunca esperava. Não se sabe se Feri superou o choque ou porque tinha certeza dessa situação, mas levou a criança para sua casa. Feri diz a Aize que se eu tivesse um filho, gostaria que fosse de você, gostaria que fosse você. Quando Aize ouve isso, ela fica um pouco emocionada, mas seu ressentimento em relação a Feri ainda continua. Feri tem certeza de que esta criança não é dele, mas Aize tem pontos de interrogação em sua mente. Quando Tama diz que acredita em Feri, a criança vem e abraça o pescoço de Feri chamando-o de pai. Feri não diz nada para não ofender a criança, mas vê Aize trazendo café para Feri naquele momento e fica chateado com a situação. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir e comentar o vídeo para ser notificado de mais vídeos. Vê você. Desejo-lhe dias felizes.